Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Mundo Record News desta segunda-feira, 26 de outubro. Não estou a começar para falar que Cabo Verde realiza nesse domingo eleições autárquicas de 2020, onde o Movimento para a Democracia ganha 14 câmaras, enquanto o Partido Africano da Independência de Cabo Verde obteve 8. Antes das eleições, tive todo um trabalho em que o presidente Dickney afirma que o processo eleitoral decorre na normalidade. Contudo, foi registrado algumas falhas no ponto de vista logístico, mas nada que põe em causa eleições. A presidenta da Comissão Nacional de Eleições disse que o processo das eleições autárquicas decorreu com normalidade e sem incidentes de maior que pudesse pôr em causa o normal funcionamento das assembleias de voto. Maria do Rosário, através da Agência Nacional de Notícias, diz acreditar que conseguiram prestar um bom serviço ao país e conseguiram também fazer as eleições neste contexto difícil da pandemia da Covid-19. Entretanto, reconhece que se registraram algumas falhas do ponto de vista logístico que afirmou afetarem sobretudo o arranque do processo eleitoral. Destas falhas, adianta que a seu tempo a entidade responsável pelo apoio logístico e operacional vai ser chamada para prestar contas e esclarecer pelas falhas ocorridas. De salientar que as eleições municipais contaram com um total de 65 candidaturas, sendo 12 promovidas por grupos de cidadãos independentes e 53 propostas por partidos políticos. No também tem Estados Unidos, onde que mais de 50 milhões de americanos já votam de forma antecipada. Donald Trump, que concorre à reeleição, votou em uma biblioteca perto da mansão dele. Na saída, questionado em quem votou, disse que foi em um cara chamado Trump. I voted for a guy named Trump. A Flórida é um dos estados mais importantes na disputa, já que não costuma ter uma preferência clara por republicanos ou democratas. O candidato Joe Biden, mais uma vez, contou com a presença do ex-presidente Barack Obama na campanha em Miami. Mais de 50 milhões de americanos já registraram o voto de forma antecipada, o que é permitido por lei, incluindo a astronauta Kate Rubins, direto da Estação Espacial Internacional. O voto do espaço foi permitido em 1997. Mudando de assunto, na Índia, a poluição atinge pior índice, isto na 8 meses. Uma nuvem de poluição encobriu a cidade de Nova Delhi, um cenário comum nessa época do ano devido às queimadas e também às condições climáticas. Venda ilegal de fósseis raros com milhões de anos de história está sob investigação da polícia brasileira. Um único peça pode custar até $10 mil. As pedreiras, onde os agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão, preservam fósseis de plantas e animais que viveram ali há milhões de anos. A região da Chapada do Araripe, no extremo sul do Ceará, atrai pesquisadores do mundo todo, muitos interessados na venda ilegal desses materiais. Os principais destinos seriam Estados Unidos e Austrália. As investigações apontaram um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro como um desses compradores. Pesquisadores de instituições estrangeiras também podem estar envolvidos. Boa parte das apreensões acontece aqui, nos aeroportos. São turistas que levam fósseis como uma lembrança dos lugares que visitaram, sem saber que estão cometendo um crime. Já os traficantes que exploram a venda ilegal, segundo a polícia, transportam material pelas rodovias para fugir da fiscalização. No esquema criminoso, os peixeiros, que são moradores locais, extraem e vendem as peças valiosas a troco de pequenas quantias. Em troca, chegam a receber peças de roupas e outras doações. Um fóssil pequeno como esse é vendido pelos atravessadores em média no exterior por $10 mil. Já o Japão inaugura centro aquático para Olimpíadas na Tóquio, que acontece no próximo ano. O centro aquático está pronto desde março, mas a inauguração foi adiada por causa da pandemia. A cerimônia foi simples.
contou com a presença de organizadores, algumas autoridades e atletas. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, afirmou que o centro aquático vai beneficiar os competidores e também os moradores da região. O local tem capacidade para 15 mil pessoas nas arquibancadas, mas ainda não se sabe se todos os lugares serão ocupados nas Olimpíadas que começam em julho do ano que vem. Nota volta a informações para Cabo Verde, onde o Presidente da República promulga a lei que determina o uso obrigatório de máscaras nos espaços públicos. Violação dessa lei implica uma multa até de 15 mil escudos. Após a proposta de lei que foi levada pelo Governo com caráter de urgência na última sessão parlamentar e aprovada no Parlamento por unanimidade, o Presidente da República promulgou a lei que determina a utilização obrigatória das máscaras faciais em todos os espaços públicos, incluindo na via pública. A proposta de lei já se aplicava desde o mês de maio nos transportes públicos e no interior das empresas, a todos os espaços públicos, incluindo na via pública, independentemente do tipo de atividade. Agora, o diploma, que vai entrar em vigor 7 dias depois da sua publicação no Boletim Oficial, prevê que a violação desta regra implicará um processo contra a ordem nacional com uma multa de até 15 mil escudos, sendo que o produto das coimas vai ser transmitido ao combate e prevenção à Covid-19. No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações apresenta um estudo sobre medicamento capaz de reduzir sintomas de Covid-19. Mais detalhes com a jornalista Vanessa Libório. Esse estudo clínico da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi aplicado em mais de 1.500 voluntários com até 3 dias de sintomas da doença. E aí esses voluntários foram divididos em 2 grupos. Metade deles, durante 5 dias, tomou o placebo, aquele que não tem efeito nenhum no organismo. A outra metade recebeu a nitazoxanida. Depois, todos eles foram monitorados por 1 semana e o resultado mostrou que os pacientes que tomaram o medicamento tiveram uma redução significativa da carga viral, uma eficácia de 94% de capacidade de inibir o coronavírus. O ministro Marcos Pontes informou que esse estudo será agora repassado ao Ministério da Saúde. Ainda no Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais e outras instituições sabatesta cães e gatos com pessoas que já foi diagnosticado com Covid-19. Estudo que avalia risco de transmissão da doença entre humanos e animais domésticos. A interação dos animais com o novo coronavírus é estudada desde o início da pandemia. Um dos casos é de uma gatinha ainda filhote que testou positivo este mês em Cuiabá, no Mato Grosso. Assintomática, ela provavelmente contraiu a doença dos donos. Um projeto vai avaliar o risco de transmissão da doença entre humanos e 1.000 animais que serão testados em todo o país. O estudo é realizado por 5 universidades. Em Minas, será coordenado pela UFMG. Nosso projeto visa justamente entender como que a doença tem afetado os animais. Até agora, os estudos não apontam indícios de que o coronavírus seja transmitido dos animais para as pessoas. Eles não apresentam sintomas, mas já foram observadas algumas alterações que podem ser prejudiciais à saúde desses animais. Então a gente quer entender melhor isso. Na Europa, vários países já voltam a impor restrições para enfrentar a segunda onda de contágios de Covid-19. A Espanha ultrapassou a marca de 1 milhão de casos. O número de mortos se aproxima de 38 mil. A região de Valência começa hoje um toque de recolher, assim como a Grécia, na Grande Atenas e outras áreas com altas taxas de infecção. A Alemanha reportou mais de 15 mil casos nas últimas 24 horas. É o dobro do que foi registrado na semana passada. Na Itália, novas medidas restritivas devem começar na segunda-feira. Entre elas, o fechamento de bares e restaurantes a partir das 6 horas da tarde. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, recebeu o diagnóstico de Covid-19. 70% de estrangeiros infectados recentemente a SARS-CoV-2 na província de Goma e brasileiros. Líderes comunitários se temem para discriminação com o novo surto de doença na região.
sem abraços, beijos e apertos de mão. É com cartazes assim e outras medidas que uma província japonesa tenta combater o surto da Covid-19 entre os moradores estrangeiros. Gunma está localizada a cerca de 90 quilômetros ao norte de Tóquio. Lá vivem cerca de 12 mil brasileiros. E dos novos casos de coronavírus registrados, mais de 70% foram atribuídos aos brasileiros e moradores de outras nacionalidades. Hiromi Kasamatsu, da prefeitura de Oizumi, a cidade com o maior número de brasileiros da província, disse que depois do decreto de estado de emergência e o apoio de todos, os casos diminuíram. Mas a situação ainda merece cuidados, diz ele. A província de Gunma pediu a ajuda da embaixada e o consulado brasileiros para a campanha de prevenção. O consulado está aberto a trabalhar em cooperação com aquelas autoridades e continuará assim até que o Covid-19 seja debelado em breve. Apesar dos cuidados que estão sendo tomados, as autoridades da província estão preocupadas e ainda temem os casos de discriminação. Infelizmente, quando se fala em estrangeiro, os japoneses aqui, por o número de brasileiros ser um número grande, eles generalizam e é brasileiro que acaba levando a culpa, né? E o Oizumi, por ser uma cidade de mais idosos, né? Infelizmente a gente recebe um certo preconceito aí da parte deles, né? Confere outras informações internacionais na revista de imprensa com a jornalista Eloísa Rodrigues. A revista de imprensa de segunda-feira informativa da começa com a Record Europa, que tem informa que a nível de coronavírus, surto na Figueira da Foz com 16 infectados. Casos foi detectado entre integrantes de curso de formação de sargento de GNR. Título na R7 que votação antecipada sugere comparecimento recorde nos Estados Unidos da América. Com mais de 53 milhões de votos já entregues, analista se espera índice de participação de eleitorado passe recorde moderno de 62,8% dos eleitores. Em manchete na Euronews é que o exército britânico assume controle de petroleiro no Canal da Mancha. Jangap flama 11 migrantes morrem em naufrágio ao largo da Líbia. Na Portal Voa, Arménia e Azerbaijão trocam acusações de violação de cessar-fogo. E por fim, Al Jazeera fala crianças mortas em ataque à escola de Camarões. Pelo menos 8 crianças mortas, uma dúzia de feridos, depois que atacantes invadiram uma escola em Camarões com armas e facões. Assim que nota põe um ponto final no Mundo Record News de hoje e continuação de boa tarde.